Quando a gente está aqui no COPEAD, a gente sempre tem em mente que o que a gente faz deve ser relevante e deve melhorar o mundo que a gente vive. E nesse sentido, para nós do COPEAD, o programa de cátedras é extremamente importante. Por quê? O que é uma cátedra? Vamos falar, talvez algumas pessoas não saibam. Cátedras, na verdade, são programas de pesquisa financiados a fundo perdido por empresas. Tá, ok? As empresas que entendem que tem um tema em que a pesquisa do COPEAD possa ajudar em algum aspecto, fazem um acordo com o COPEAD, é discutida uma agenda de pesquisa que seja alinhada com os interesses de pesquisa da nossa equipe e se constrói um projeto de pesquisa que a gente está vendo aqui, como diziam na escola lá do meu filho, a culminância dele, né, que é a hora que a gente chega e devolve os resultados dessa pesquisa. Por que isso é tão importante para nós no COPEAD? Porque isso garante que a nossa pesquisa é relevante. É relevante a ponto de hoje nós termos 10 organizações patrocinando cátedras no COPEAD. Isso para a gente é muito importante. Organizações do quilate de AMC, Halliburton, Globo, Coca-Cola, Fiat, L'Oréal. Eu vou parar porque senão vou acabar esquecendo uma e vou ter problemas, né? Mas, então, a única coisa que eu tenho a dizer agora, em nome do COPEAD, é o muito obrigado à professora Elaine, que conduziu a pesquisa junto com seus doutorandos e mestrandos, a Karen, que é a grande patrona da cátedra, e que deu para a gente o prazer de conhecer a EMC, eu não conhecia, fiquei conhecendo depois. E conhecer a EMC significa conhecer pessoas que a gente passou a admirar no trabalho, pela competência, pela dedicação com que fazem as coisas que fazem lá. Isso para a gente foi realmente um grande prazer. E agradecer a vocês que aceitaram o convite e vieram, e agora vão assistir com a gente o resultado de um projeto tão bacana quanto o da cátedra da EMC. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos. Hoje nós teremos a oportunidade de ver 3 casos desenvolvidos na EMC, na cátedra da EMC. O caso do Pensa, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um caso extremamente interessante porque combina muitos fatores tecnológicos que estão em evidência no mercado hoje. Combina Big Data, combina cidades inteligentes, combina internet das coisas, num grupo pequeno, mas que realiza análises muito sofisticadas, extremamente relevantes para a gente gerir melhor a cidade do Rio de Janeiro, com resultados palpáveis, claramente com entregáveis extremamente relevantes para a cidade. Como cidadã carioca, dá orgulho de ser carioca, vendo a cidade sendo gerida a partir de dados. A gente vai trabalhar o caso da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que foi um caso que nos deu um prazer imenso de trabalhar, porque é uma implementação de Big Data que o título do trabalho é Sem Saber que era impossível, ele foi lá e fez. O caso da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. É um caso de implementação onde a gente olha e fala não havia condição organizacional para ser feito o projeto. E foi criada condição organizacional para que isso fosse viável. Então foi um caso extremamente prazeroso de ser estudado. E o terceiro caso é o caso do Magazine Luiza. Um caso que eu conhecia num seminário da Harvard Business Review e que me encheu os olhos, me encantou logo de cara quando eu tive o primeiro contato com aquele caso. Um caso de sistema de recomendação de compras extremamente bem feito, extremamente bem elaborado e com uma estruturação organizacional muito bem orquestrada para se desenvolver Big Data dentro de uma organização. Então, são 3 casos relevantes. A cátedra gerou 3 casos? A cátedra gerou muito mais do que isso. A cátedra moldou uma agenda do Centro de Estudos em Administração de Informação do COPEAD durante 2 anos. Se Deus quiser, moldará mais para frente, porque isso não é uma parceria que se encerra, mas é uma parceria que se renova, que muda de características e que a gente vai ver as pesquisas futuras. Agora a gente entra num novo ciclo de investigação. A cátedra deu ao COPEAD a possibilidade de trazer algo extremamente novo na área de gestão para o dia a dia da sala de aula. A gente criou cursos de Big Data dentro do MBA executivo, dentro do mestrado,
conseguiu trazer para os nossos alunos essa discussão, que é uma discussão super de ponta, para a sala de aula. A gente fez eventos, a gente participou de reuniões de venda, que no início eu não entendia muito bem exatamente no que eu poderia contribuir, mas fiquei curiosa, fui lá e para mim foi extremamente gratificante poder estar nessa reunião. Obrigada, Gaza. Por que isso é relevante? Porque esse contato entre a universidade e a empresa, na medida que você está com um cliente dessa empresa e ele está com todas as dúvidas, com todos os anseios que ele tem no processo de implantação, a gente tem a oportunidade de ver na prática o que é pesquisa relevante, o que a gente precisa responder para aquelas pessoas que estão na prática da gestão tentando implementar alguma coisa. Quais são as dúvidas que eles têm? Então, isso gerou muita relevância para a nossa pesquisa. Eu queria convidar primeiro a apresentação do caso do Pensa, eu queria convidar o Henrique para vir fazer a sua colocação, e aí o nosso formato a gente começa pelo Pensa, depois vai para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, depois vai para o Magazine Luiza. As pessoas dessas organizações que aqui estão presentes vão fazer apresentações em torno de 20 minutos sobre o que eles estão fazendo de Big Data lá nas suas instituições, e eu falo um pouco também, após a fala deles, sobre o que eu encontrei com o auxílio dos meus alunos nas suas organizações. Vamos lá? Bom dia, pessoal. O meu nome é Henrique, eu sou cientista de dados no Pensa. Eu estive a convite do Henrique faz mais ou menos um mês aqui, nessa mesma sala, fazendo uma apresentação num outro evento também sobre o Pensa. O foco era um pouco mais técnico, era sobre o R, é uma linguagem de programação que a gente utiliza lá. Enfim, hoje, com foco um pouco mais gerencial, vou trazer umas outras informações sobre o time de Big Data da Prefeitura do Rio. Aqui são os itens que eu vou trazer hoje, um pouco sobre o Pensa, quem é o nosso time, como a gente trabalha com relação aos dados, benchmarking, algumas referências sobre outros escritórios de dados de outras prefeituras com os quais a gente já teve contato, e a partir daí uma série de projetos que desenvolvemos por lá. Então, sobre o Pensa, esse time de análise de dados, a gente trouxe aqui um mapa para um pouco a título de ilustração das camadas de informação sobre a cidade que a gente tem e que a gente utiliza para fazer as mais diversas análises, com foco, número 1, de fazer, de make sense, de produzir sentido sobre a cidade, de pegar todas as informações, seja de dados abertos, seja de registros administrativos da própria prefeitura, de maneira que eles deixem de ser um monte de dados dentro do banco, que a partir daí a gente consiga extrair informações com o objetivo de oferecer suporte a políticas públicas e a planejamento urbano. Então, e na nutshell, é para isso que o Pensa serve. Então, sobre o nosso workflow de dados, a gente pega esses dados dessas fontes que eu mencionei, sejam dados abertos, sejam registros administrativos, passa por um processo de limpeza e de coleta. A partir daí, a gente armazena num banco da EMC, como mencionado, oferece essa cátedra aqui, que justifica a existência desse evento. Nos quebra um grande galho, um equipamento de bastante qualidade. O trabalho do Pensa é bastante bem reconhecido, mas é importante lembrar que nós estamos num contexto de setor público, então o dinheiro não está sobrando. A gente tem esse equipamento da EMC que nos quebra um grande galho em termos de capacidade de processamento de memória. E, enquanto isso, a equipe do Pensa opera lá com computadores, o processador em 3, 4 GB de RAM, que sabe que é pior que a maioria dos notebooks que estão aqui nessa sala, eu imagino. Então, mas acaba sendo suficiente, nesse esquema que a gente tem. Bom, a partir daí a gente faz análises exploratórias desses dados e produz resultados finais, que são os nossos deliverables. Um pouco sobre a nossa equipe. Nós somos 6 pessoas. O Pensa nunca foi maior que isso, Eu fico bem orgulhoso, nesse outro evento que teve aqui na COPEAD, após a apresentação dos trabalhos, o pessoal fica bastante impressionado com o tamanho da nossa equipe, pelo o tipo de trabalho que a gente faz, E realmente, a gente consegue criar uma atmosfera bastante positiva, uma equipe bastante interdisciplinar. Comentando rapidamente, o Pablo, que é o líder, o coordenador, eu, que sou arquiteto e tenho mestrado em planejamento urbano, um engenheiro ambiental, mestre em física, um engenheiro mecânico que estuda sistemas aqui na COP, um físico, mestre em engenharia, doutor, inclusive, em engenharia de produção, e mais um cientista de computação.
Então, cada um tem seu background diferente, alguns pontos em comum, que é o domínio de algumas linguagens de programação e de sistemas de informações geográficas, de maneira que a gente consegue conversar, né? Por mais que tenhamos especialidades diferentes, temos pontos em comum que, né, que nos permitem conversar e produzir resultados. Então, comentando sobre outras experiências, né, o modo, inclusive, vai ser citado na apresentação da Elaine a seguir. Enfim, vou comentar rapidamente, assim, né, um pouco da experiência que eu conheço deles e um pouco comparando com a nossa. Assim. O MODA, que é o Mayor's Office for Data Analytics, da Prefeitura de Nova York, que é o grande inspirador do Pensa, tem uma dinâmica de trabalho que eu acho bastante interessante e que, pelo tamanho da nossa equipe, acaba sendo impossível, que é quando eles vão atender um cliente da própria prefeitura, um departamento qualquer que tenha uma demanda para ser resolvida com análise de dados, a equipe do MODA faz estágios nesses departamentos. Isso é super importante para conhecer, né, enfim, a dinâmica de trabalho, para conhecer os processos, e oferece a eles insights que depois eles podem confirmar ou não a partir dos dados. Um pouco pela nossa dinâmica, pela falta de pessoal, enfim, a gente acaba não conseguindo fazer isso, então a gente parte direto dos dados, assim, mas, né, acho que é um ponto bem positivo que eles têm. Outra questão que para eles foi fundamental, né, bom, a gente vê esses casos de setor público de outros países e, né, uma certa complexo de vira-lata que a gente tem, a gente acha que lá vai ser naturalmente melhor, mas com relação ao compartilhamento de dados, não é exatamente o caso. Eles também, enfim, tinham alta dificuldade de convergência de dados, e, enfim, para começo de conversa, eles faziam um procedimento que a gente utiliza bastante aqui, que é com um pendrive na secretaria, pegar os dados, mas lá eles conseguiram criar uma plataforma de compartilhamento. Então, toda vez que uma secretaria tinha uma demanda e ia compartilhar os dados, eles eram obrigados a fazer o upload para essa plataforma de compartilhamento e acabava sendo um grande facilitador para a disseminação de informação dentro da própria gestão. O DoIT é a experiência de Boston, chama Department of Information and Technology. Ele começou como um time de TI e que acabou ganhando atribuições de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Enfim, a partir daí eles começaram a contratar cientistas de dados. Bom, eles têm uma equipe 10 vezes maior que a nossa. Né? Recentemente a gente teve um call com eles. E, né, enfim, aí entramos no site deles, fomos lá ver, enfim, consultar o que eles tinham. E eles estão contratando hoje 7 pessoas, ou seja, eles estão contratando hoje mais gente que a própria equipe do Pensa. Assim. Então, né, o que dá para eles uma capacidade de recursos humanos bem maior. E esse foco em monitoramento e avaliação é uma coisa que o Pensa não consegue fazer. A gente trabalha numa etapa anterior, de identificação de problemas, de proposta de soluções, apresenta para as secretarias, né, oferece insights para eles e faz no máximo uma proposta de política. A gente não chega a acompanhar implementação e muito menos monitoração e avaliação das políticas a partir daí. Bom, acho que já é alguma coisa, se a gente pensar que, né, anos atrás nem isso existia, estamos evoluindo. Mas eu acho que é um papel bem importante, assim, eu acho que, sabe, para a efetividade de política seria bastante importante que a gente conseguisse fazer esse acompanhamento a posteriori, assim. Para não falar só mal, o Pensa agora foi um dos estudos nossos a respeito de implementação de ciclovias aqui. A gente conseguiu incluir dados de Twitter, do Bike Hill, da bicicleta do Itaú, e de uma outra ferramenta de crowd mapping da prefeitura, para avaliar a demanda por ciclovias ao longo da cidade, para além do plano diretor cicloviário. Recentemente foi publicado no Diário Oficial que o Pensa será um dos stakeholders na nova proposta de ciclovias de atualização do plano diretor cicloviário. Então, né, quando há oportunidade, o Pensa, sabe, consegue provar que veio e acaba sendo valorizado nesse tipo de situação, mas o que não é o procedimento padrão. O DoIT também tem o que a gente chama, é uma analogia à brigada de incêndio, né, que, né, enfim, grandes organizações têm em diferentes, né, edificações, uma brigada de incêndio que vai ser responsável pelo tratamento, né, como uma espécie de equipe local de bombeiros. E a gente gostaria muito de ter uma brigada de dados em cada instituição da prefeitura, que facilitaria bastante o nosso trabalho, no sentido de que cada vez que a gente desenvolve um projeto, é bastante comum a gente ter que se apresentar, dizer quem nós somos, o que nem sempre é tão claro, assim. Por mais que o Pensa seja valorizado em algumas áreas, ele não é conhecido dentro de toda a organização, e isso traz umas certas dificuldades para o nosso trabalho, porque, enfim,
né, escrevo lá um e-mail, né, com o meu e-mail do Gmail, me apresentando, dizendo quem eu sou, e, né, a partir daí solicitar os dados, e contra uma cultura que é de não compartilhamento. Assim. Eu sei que não é uma exclusividade da Prefeitura do Rio, mas é o tipo de desafio que a gente precisa enfrentar para conseguir os dados e, a partir daí, desenvolver os nossos trabalhos. Bom, o Pensa, né, no seu começo, tinha um foco muito grande em mobilidade. Né, a Prefeitura do Rio foi pioneira em trabalhar com dados do Waze, enfim, desenvolveu trabalhos bem relevantes nessa área, dados de ônibus também. Né, o Pensa começou um estudo sobre a sobreposição de linhas de ônibus, que eu sei que gerou alguns efeitos aqui no fundão, por exemplo, o 485, que deixou de começar, né? Não sei se atrapalhou alguém, a gente, né, como eu disse antes, a gente não tem a ver com a implementação, assim, então, por favor, não, né? Enfim, mas né, mais recentemente o Pensa tem se dedicado a uns outros projetos não exatamente vinculados à mobilidade, e um deles é um trabalho para a Secretaria de Finanças, da Fazenda, na verdade, sobre o desempenho econômico da cidade através dos dados de arrecadação, mais exatamente sobre o ISS. Realmente é uma delícia a gente ficar vendo que tipo de análise a gente consegue tirar com esses dados, elas são muito interessantes, mas a gente precisa seguir. Nessa continuidade, eu queria pedir para a Karen falar um pouco para a gente sobre o panorama do Big Data no Brasil, antes da gente entrar nessas questões gerenciais mais aplicáveis. Então, eu queria falar para vocês, bom dia, obrigada pelo convite, para esse encerramento, que, na verdade, é o começo da próxima fase, do que a gente vai fazer em termos de cátedra de Big Data aqui junto com a Copiad. Então, eu queria falar de 3 coisas hoje. Eu queria falar de 3 tópicos que a gente pode arrumar como passado, né, a nossa motivação para começar essa cátedra. Eu queria falar do que a gente está fazendo como uma grande corporação de TI no mundo, e eu quero falar um pouquinho do futuro, né, para onde que esse negócio todo está indo. Então, a gente pode pensar passado, presente e futuro. Então, a gente vai começar a falar da centralidade do software na nossa vida e quais são os impactos disso, e que serviram de motivação para a gente começar esse trabalho todo de Big Data. A gente vai falar um pouco de novas plataformas de negócio e a gente vai falar da terceira onda. Então, vamos começar a falar um pouquinho de software, né? Vou começar com aquela fala do Mark Anderson, que foi o criador do Netscape, que diz o seguinte: o software está comendo o mundo. O que ele quer dizer é o seguinte: toda área de atividade humana está sendo movida, está sofrendo uma disrupção por conta do software. E eu senti isso na carne, né? Um negócio da minha família, uma editora de livros didáticos, que há 20 anos atrás, quando eu ia lá visitar a editora e etc., a gente tinha um processo, uma cadeia produtiva que era mais ou menos assim: um autor qualquer escrevia o seu manuscrito, ainda chama manuscrito até hoje. Ele escrevia, ele levava na editora, que era revisto pelo editor. Se fosse aprovado, ele iria para fotocomposição, a gente fazia um fotolito, etc., mandava para impressão, imprimia os livros, distribuía o livro para os livreiros nas universidades, que vendiam, e aí retornava a nossa renda. Hoje em dia, esse processo foi completamente mudado por software. Esse manuscrito agora é escrito num processador de texto. Eu, quando escrevi meus livros para a Springer, eu tinha um template, eu mesma fazia fotocomposição e já mandava pronto. Você mandava para aquele editor, você manda por e-mail, então você pode estar em qualquer lugar do Brasil, do mundo, não sei aonde, você faz isso. Você imprime isso em formato EPUB, você distribui numa plataforma eletrônica e você vende eletronicamente numa transação que é 100% comandada por software. Então, realmente, a cadeia produtiva inteira foi modificada. Então, o que isso quer dizer? E, de fato, a gente está olhando para um mundo que está sendo completamente mudado. Então, a gente tem o software hoje em dia mudando as nossas coisas. O meu telefone faz tudo menos telefonar. Eu posso mandar e-mail, SMS, WhatsApp, não sei o quê. A minha televisão se conecta na internet. O meu relógio vê o meu batimento cardíaco e a minha pressão sanguínea. Então, as coisas ao volta da gente já mudaram. O próximo passo é a mudança de hábitos. Quando eu era pequenininha, eu voltava para casa, eu tinha que estar em casa às 6h30 da tarde todo domingo, porque eu tinha que ver os Trapalhões. E ai do meu pai, se ele não me trouxesse de volta, era um desespero se eu perdesse os Trapalhões daquele dia. Hoje em dia, eu consigo ver qualquer coisa, inclusive os Trapalhões ali sentada na última fila, que é o que o Guazanel deve estar fazendo. Eu deixei de ver os seriados. Hoje em dia, a gente faz aquilo que o americano chama de binge watching, né? Você vê o House of Cards inteirinho. Você deixou de fazer compras
indo no supermercado, você vê na internet, faz uma pesquisa de preço, vê onde é que está mais barato e compra. Então, a gente mudou as coisas, a gente mudou os hábitos. E quem é o próximo a mudar? As expectativas. Quando você muda a expectativa, e aí não é a expectativa da Karen, mas é a expectativa dos clientes da Karen. Aí as empresas precisam mudar. Então, essa foi a motivação, então esse é o ponto número 1, né, o passado, o que fez com que a gente mudasse. E, de fato, os números são assustadores, né? A gente vê uma população mundial para 2020 crescendo para 6 bilhões de habitantes, que é um crescimento quase que linear, mas o volume de dados vai crescer exponencialmente. E, em especial, vão crescer os números de dispositivos que vão estar conectados na internet. A gente está falando de 34 bilhões de dispositivos conectados na internet, e a gente está falando para a América Latina de 3 dispositivos por cabeça. E aí a gente está contando os bebezinhos, as crianças, não sei o quê, porque cada um que está aqui nessa sala tem mais do que 3 dispositivos conectados na internet, possivelmente mais de 3 dispositivos aqui com vocês agora. Então, isso motiva o quê? Isso motiva uma mudança de estratégia, uma mudança de olhar as expectativas dos clientes, uma mudança de estratégia para a gente conseguir entender e atender as demandas. Então, que mudança é essa? É a mudança do modelo de negócio. Então, o modelo de negócio mudou e a gente mudou junto, né? Então, o que uma grande corporação como a AMC fez? Ela criou novos modelos de negócios baseados em plataformas. Então, se a gente olhar as empresas em volta da gente, algumas dessas empresas foram criadas como plataformas, pensa no Airbnb, pensa na Uber, mas outras não foram e se transformaram. Pensa na Amazon. A Amazon foi criada como um grande varejista e que virou uma plataforma de vendas através do marketplace. Pensa na Google. A Google era um mecanismo de busca na internet. Virou uma plataforma de propaganda e marketing. É isso que eles são. Então, essa mudança da plataforma foi realizada por todas as companhias e nós não somos diferentes. Então, o que a AMC cria, na verdade, para dar conta de Big Data, é uma plataforma, uma infraestrutura que viabiliza a execução de todos esses casos de Big Data. Construída com uma tecnologia da gente, que a gente deixou em software livre, que se chama Cloud Foundry, a gente constrói plataformas para Big Data que são capazes de ingerir dados de formatos diferentes, vídeo, dados estruturados, semi-estruturados, numa mesma plataforma, que conseguem se falar, a gente consegue dar capacidades analíticas em cima disso, governança, que é um assunto muito importante, e a gente consegue plugar as aplicações em cima disso. Mas mais importante do que isso, e é o que caracteriza o sucesso desse novo modelo de plataforma, é a questão de você conseguir abrir essa plataforma para o mundo. O PayPal fez isso de uma maneira super inovadora e super diferente. Ele abriu a API do PayPal para que todos os outros negócios pudessem utilizar. Então, se você não quiser pagar me dando seu número de cartão de crédito, usa o PayPal, segurança deles, tudo mais. Nós fizemos a mesma coisa, e é o que a gente está fazendo com a cidade do Rio de Janeiro, é o que a gente está fazendo com as empresas de telecomunicações, é o que a gente vai fazer com o nosso projeto de Big Data para a saúde, junto com o Ministério da Saúde e com a Fundação Fiocruz. A gente vai abrir APIs para o mundo para que, claro que dado uma camada de governança, você consiga acessar aqueles dados e desenvolver novos aplicativos, novos negócios, se utilizando daquelas bases. A plataforma conecta o ponto A no ponto B. Então, a gente já falou da motivação, que era o software, né? O fato do software estar sendo não uma parte adicional do negócio, mas sendo o negócio. Foi a nossa motivação, a nossa resposta foi a criação e o desenvolvimento sistemático de plataformas que conseguem conectar esses vários atores, né, atores de negócio, atores do mundo externo, para que possam se fazer uso de Big Data. Mas para onde a gente vai no futuro? Para onde isso tudo vai? Eu li um livro esse mês que me impressionou enormemente. O livro se chamava Terceira Onda. Eu acho que devem ter 2 ou 3 aqui na sala, que são velhos o suficiente para lembrar da Terceira Onda do Alvin Toffler. Não é a Terceira Onda do Alvin Toffler, foi baseado nisso. Foi um livro que foi escrito pelo Steve Case.
Steve Case foi um dos fundadores da AOL, né, que na década de 80 e 90 era um monstro da internet. Foi no começo da internet, etc. Foi um dos grandes pilares da internet, por assim dizer. E o Steve Case escreveu esse livro para dizer o seguinte: olha, eu vi a internet sendo criada. A internet, quando foi criada, a gente pode pensar nas companhias que construíram a internet, né, que foram a primeira onda. A gente está vivenciando uma segunda onda de sistemas baseados na internet, onde a gente vê o aparecimento de companhias isoladas, companhias que têm os seus próprios modelos de negócio e que funcionam em isolamento do resto do mundo. O Facebook não faz do jeito que quer. O Uber faz o negócio do jeito que quer e vai puxando essas coisas, já empurrando essas coisas de governança. Mas a terceira onda que ele vê é dizendo o seguinte: olha, a gente vai ter uma nova onda onde as grandes aplicações para essas tecnologias de Big Data, essas tecnologias baseadas em internet das coisas, vão esbarrar em casos onde você não pode ser uma empresa isolada que faz o que você quiser de maneira secreta. Você vai precisar se conectar com outros atores do mundo, especialmente quando você chegar em indústrias que são altamente regulamentadas. O órgão regulador é muito importante nisso. Então, se você falar em Big Data para a saúde, e a gente está esbarrando nesse caso com o Ministério da Saúde, quando a gente fala em Big Data para o governo, de maneira geral, a gente esbarra nisso. Quando a gente fala em Big Data para óleo e gás, a regulamentação, a governança, o compliance dessas áreas é muito grande. Então, você precisa voltar. E daí o livro dele, ele resgata a experiência que ele tinha como a AOL, né, uma companhia monstra que tinha que ter lobista no governo, que tinha que ter uma segurança econômica para dizer o seguinte: olha, se você fizer errado, a gente vai poder te processar mesmo. Uma segurança de negócios e uma longevidade garantida pelo próprio tamanho, onde essas companhias agora, nesse novo mundo, vão ser relevantes para o mundo de Big Data. Então, isso a gente já viu em outras indústrias, né, onde você tem os entrantes, né, que vão começando a se estabelecer, mas agora os caras, os incumbents, né, como fala incumbent em português, professores de... E os incumbentes olham... Os incumbentes conseguem olhar e falar: olha, esse é um grande negócio. Então, essa terceira onda, eu acho que vai ser a onda onde as grandes companhias, a AMC e muito brevemente a Dell Technologies, e outras grandes companhias vão poder, porque quando a gente olha para educação altamente regulamentado, a área de governo, Lei 8.666, a área de saúde em particular. Então, como é que essas plataformas, como é que essas companhias que conseguem juntar todos os atores econômicos numa mesma plataforma vão conseguir ter sucesso. Então, eu acho que nesse framework que a gente acabou de discutir, a discussão que a gente tem agora é muito oportuna, porque a gente está olhando um caso, que é o caso da Magazine Luiza, que a gente pode pensar como um caso que é um caso em isolamento. É uma indústria do varejo, uma indústria que pode fazer como quer, né? que decide sobre seus processos internos. Depois a gente olha o caso do Grupo Pensa e a gente olha o caso da Guarda Municipal, que é onde a gente olha para o futuro, de onde essas coisas vão. Então, o que a gente falou? A gente falou do passado, a gente falou da centralidade do dado e software na nossa vida. A gente falou um pouco de plataformas, né? Tem um artigo muito interessante na Harvard Business Review desse mês que fala exatamente sobre essa questão das plataformas. Os nossos alunos já leram, especialmente os nossos alunos com badge da MC já devem ter lido. E a gente falou um pouco do futuro, né? Quer dizer, qual o futuro de Big Data e qual é o papel dessa tecnologia, especialmente nessa tecnologia sobre essa ótica de plataformas em ambientes altamente regulamentados. Eu acho que era isso que a gente tem que olhar para os próximos 2 ou 3 anos que a cátedra vai olhar. Muito obrigada. E... Então, vamos voltar um pouquinho para o passado e vamos dar uma olhada no que aconteceu na implantação de Big Data lá dentro do Pensa. O caso do Pensa foi feito pelo Antônio Marques, como sua dissertação de mestrado, sobre minha orientação, e foi um caso para a gente muito importante, porque foi o primeiro, né? Então, o Antônio teve a
felicidade ou a infelicidade de ter que desbravar o que tinha de teoria sobre Big Data, sobre implantação gerencial de Big Data, e a notícia para ele foi péssima. Não tinha, né? E não tem até hoje. O César, que está fazendo o caso da Petrobras, que é o 4º caso que a gente está trabalhando na cátedra, ainda passa por essa dificuldade, porque a literatura de Big Data ela é toda técnica, né? Quando a gente vai para o lado da implantação, o que a gente acha? Nada. A gente acha literatura de BI, a gente acha de sistemas integrados de gestão, coisas desse tipo, mas na área de Big Data não tem. Então, foi um desafio para ele nessa situação. Eu vou falar um pouco para vocês do ponto de vista teórico do que a gente encontrou. Vou ser bem breve para a gente não fazer nada enfadonho. Eu lembro que quando eu comecei a me envolver com Management Information Systems, que foi lá na década de 90, o que era um desafio era a questão de overload de dados, né? A questão do armazenamento começou a ficar cada vez mais barato. Hoje a gente tem um armazenamento com custo infinitamente mais reduzido. E aí as organizações começaram a ter muito dado. A gente não precisa falar muito disso, que acho que a Karen já apresentou muito bem quando coloca a questão dos devices, mas o que motivou o desenvolvimento das novas técnicas analíticas, naturalmente, foi essa questão do overload. E aí um monte de benefício começou a ser visto em cima disso. Benefícios diretos associados, por exemplo, à possibilidade de eu integrar dados, de eu conseguir fazer uma análise em dados não estruturados, eu conseguir capturar melhor os dados, conseguir trazer transparência para a integração das informações. E aí os benefícios gerenciais começaram a advir dessas possibilidades mais técnicas, como, por exemplo, aumento de custos, revisão de modelos de negócio, melhoria de tomadas de decisão, novos produtos, novos serviços sendo disponibilizados pela organização. E, em algumas fases, até modelos mais associados à transformação organizacional. Transformação organizacional, porque o que eu digo é que a gente, quando está falando de Big Data, é óbvio que a gente tem um desafio técnico muito grande por detrás, mas esse desafio técnico é só uma das perspectivas do problema que a gente está enfrentando. A gente tem um desafio gerencial de como é que eu coloco isso dentro de uma organização e como é que eu faço que as pessoas, de fato, se orientem para dados e aceitem, por exemplo, no caso do Pensa, um pitaco externo, né, que é muito grande. Eu lembro que, conversando com o Pablo lá no nosso primeiro bate-papo, foi muito interessante porque ele me apresentou uma pesquisa que ele mostrava um levantamento do que aconteceria com cada cruzamento do Rio de Janeiro se fosse fechado. Por 5 minutos, por 10 minutos, o impacto que aquilo tinha no trânsito. E aí eu achei aquilo, óbvio, de uma utilidade imensa, porque você vai pensar onde você vai colocar seus pontos de apoio, sua estrutura de operação de trânsito, sua defesa civil, você vai escolher onde você vai colocar estrategicamente, né? E aí eu falei, Pablo, e aí? Aí você chega com isso na Secretaria de Trânsito, o que acontece? Aí ele falou, aí o cara olha para mim com aquela cara de, poxa, eu trabalho com isso há 20 anos, você quer me dizer que se fechar o Rebouças vai causar engarrafamento? Todo mundo sabe isso. Então, você tem uma resistência inicial que não é trivial nesse processo de transformação organizacional. O cara começar a se orientar por dados e falar, não, mas espera aí, olhando isso, colocando isso dentro do mapa, eu consigo identificar claramente que a minha defesa civil, que já está em outro órgão, não está dentro da prefeitura, está errada, está colocada num ponto que não é estratégico dentro da cidade, aquilo é uma informação gerencial hiperrelevante. Só que você passar a se orientar para dados não é tão simples assim. Então, como você começar a pensar realmente em estruturação de novos modelos de negócio, também é um processo bastante longo dentro de uma empresa. E o legal do Big Data é a gente olhar e pensar que, olha, isso é um tipo de tecnologia que você consegue ter implicações para várias áreas, né, para setor público e para setor privado. Tem áreas que vão ter benefícios muito óbvios. Uma instituição financeira, por exemplo, que o negócio deles é basicamente dados. Óbvio que você vai conseguir tirar muita inteligência dali se você faz um cruzamento melhor. Mas uma instituição pública, como é que você gere hoje em dia uma máquina pública complexa sem isso? E aí a gente foi, então, pensar em qual era o problema de pesquisa, o que a gente queria ver dentro desses casos, né? A gente está percebendo que você tem recursos variados envolvidos para isso, humanos, financeiros, materiais, para uma implantação dessa natureza, e que você tem mudança cultural
por detrás. Então, enfim, o que a gente está procurando? Que fatores críticos de sucesso são importantes na implantação de Big Data? Basta eu olhar para BI e implantar Big Data igual, achando que eu vou conseguir ter os mesmos resultados? Não necessariamente, né? Vamos ver o que muda. É lógico que muita coisa a gente conseguiu aproveitar, muita coisa é diferente também. Importante definir aqui o que a gente entende por Big Data, porque eu acho que essa é uma das definições mais fluidas do mercado de tecnologia, né? A gente vê 500 diferentes, a gente tenta se manter numa mais neutra, um conjunto de tecnologias capazes de armazenar, tratar, processar e analisar, extrair valor de um conjunto de dados que antes não era possível com tecnologias mais simples, e cai naquele 3V clássico, que depois virou 5V, 6V, cada um vai incorporando um V novo dentro do processo, de você lidar com um volume de dados significativo, precisar de fazer análises rápidas, às vezes em tempo real, lidando também com variedade. Um processo de armazenamento e análise que é modificado na lógica daquele processamento, porque o que é legal é a história do data lake, que você bota os dados lá dentro e depois você vai pensar que tipo de cruzamento que você consegue fazer com aquilo. Então, isso foi um processo de transformação que a gente não está acostumado a vivenciar. É algo que é muito simples de você pensar do ponto de vista conceitual, mas quando vai na prática, você não tem o hábito de cruzar algumas informações que antes você não cruzava. Então, você tem correlações novas que você pode estabelecer que antes você não previa. Tem um exemplo que a Karen dá, que eu adoro, né, que é, como é que é, Karen? No verão, muita gente vai à praia, muita gente toma sorvete, o número de afogamentos aumenta, então as pessoas morrem por tomar sorvete, né? Tomar sorvete causa afogamento. Então, você tem diversas correlações razoáveis e não razoáveis para se tratar, né? Então, como é que você lida com isso? Que tipo de inferência você consegue tirar desse pool de dados que é extremamente valioso, mas que as empresas não estão acostumadas a usar? No setor público, você tem máquinas extremamente complexas, muito dado para ser analisado, então é um setor que, obviamente, se beneficia desse tipo de análise, buscando melhoria de transparência, de tomada de decisão, redução de custos, conhecer as necessidades do cidadão, que é óbvio que esse conhecimento antes era um conhecimento bastante pulverizado, né, bastante baseado em impressões também, redução de fraudes, de segurança social, melhora de serviços em áreas críticas, como segurança e saúde, tudo muito associado a para que serve essa máquina pública. Então, a gente foi lá ver esses fatores críticos de sucesso no Pensa e olhou, então, a literatura de BI para isso, como a gente já tinha conversado. Por quê? Ambos são voltados para a tomada de decisão e, falando sinceramente, é o que tinha de mais perto para a gente olhar, né? E aí a gente percebe que tem algumas categorias, porque quando você vai tratar cientificamente alguma coisa, você vai, para poder analisar um caso, ver o que eu vou analisar dentro desse caso. Eu vou identificar categorias para a minha análise. E aí eu percebi que alguns fatores desses são relacionados à estratégia, processos e liderança. Por exemplo, alinhamento com a estratégia organizacional. Se é um projeto de tomada de decisão, é óbvio que esse alinhamento precisa estar bastante presente. Envolvimento da alta gestão, que se confirmou em todos os casos que a gente analisou, que é algo que, para qualquer sistema de informação, se mostra relevante já há bastante tempo. Integração dos silos dos dados através dos alinhamentos de processo. A gente vai perceber que, em alguns casos, isso é possível ter, em outros não. Em outros casos, quando você quer justamente mudar a organização, como é que você vai se ater a processos que você já tinha anteriormente? Mudanças culturais necessárias, como, por exemplo, maior atratividade por dados e insights, entender que a gente vai ter resistência, mas como é que eu oriento a minha organização para que ela use esses dados de uma forma adequada? Então, além desses fatores relacionados à estratégia, tinha também a questão do people, né, do recursos humanos, que é muito deficitária dentro dessa área. Você contratar gente é uma dificuldade muito grande. E aí você passa pela questão da educação formal. O Pensa, por exemplo, no decreto de criação dele, estabelece parceria com a universidade, a criação de parcerias com universidades para fomentar justamente o desenvolvimento dessa área. Formação interior de talentos, que é você botar a tua equipe para estudar e
trabalhar para ela própria se capacitar. Habilidades complementares, entendendo que eu não vou ter necessariamente um gênio que vai conseguir me prover todas as soluções, mas eu vou ter um conjunto lá de 5, 6 pessoas que junto vão conseguir ter as competências necessárias. E a dificuldade de retenção de talentos. Porque a gente está falando, em alguns casos, de instituições particulares que têm mecanismos para segurar essas pessoas, e em outros casos de instituições públicas, onde é um profissional altamente valorizado, que o mercado demanda e que ele está atrelado às limitações de pagamento, às vezes, e de contratação da máquina pública. Outros fatores dizem respeito à própria implementação. Coisas clássicas na literatura a gente olhou também, como grupo de superusuários, líderes de projeto, a questão da comunicação, da gestão das expectativas, porque se num sistema integrado de gestão as expectativas já eram altíssimas, imagina numa iniciativa de Big Data que você ouve como vendido na imprensa como uma solução milagrosa para todos os problemas organizacionais, imagina a expectativa de alguém de uma organização que começa a implantar esse tipo de tecnologia. O tipo de modelo de gestão de projetos utilizados, a questão de utilização de provas de conceito para o cliente entender, o cliente interno entender exatamente o que está sendo oferecido, e as métricas e como esses projetos de implementação são geridos. Fatores também associados à privacidade dos dados, porque é lógico que um dos lados, como diria o Vicente, mais escatológicos da questão é você cruzar dados que as pessoas, às vezes, não sabem sequer que elas estão provendo, e qual o direito que você tem de armazenar isso, de coletar, como é que você vai analisar, quem vai ter acesso. Então, tem uma política de gestão de privacidade aí que é extremamente relevante. Então, no método, o que a gente fez? Pegou esse levantamento teórico que foi olhar as questões associadas à estratégia, recursos humanos, à gestão da implementação, à gestão da privacidade, e estabeleceu, então, quais eram as categorias que a gente ia olhar. Foi ver, primeiro, o caso do Pensa, baseado, como ele já colocou, no MODA, com o objetivo, então, de identificar os fatores críticos de sucesso para essa implementação. Uma coisa que é muito interessante no caso do Pensa, e que depois se reflete também nos demais casos, é a questão da posição da área de Big Data na estrutura organizacional, né? A gente percebe que existe uma tendência muito forte dentro do mercado, pelo menos quase todas as implementações de Big Data, se não todas que eu já vi até agora, tem, de você implementar dentro de uma área centralizada, né? Porque você tem que reunir um conjunto novo de competências, você tem projetos para executar. Então, a coisa nasce normalmente dentro de uma área. E surgiu assim dentro do Pensa. O Pensa foi criado lá pelo prefeito, junto com a Casa Civil. Criou-se uma estrutura à parte dentro da prefeitura para utilizar aquilo. Aí tem gente que fala, mas ao fazer isso, será que eu estou dando às áreas que vão utilizar aqueles dados a capacidade analítica dela se virar sozinha e depois fazer as suas próprias análises? Será que eu estou conseguindo gerar uma organização orientada para dados? Ou será que é só um polo da organização que está orientado? A gente entende isso como um processo de maturidade, né? Você cria centralizado para poder mostrar resultados claros, resultados concretos, e esses resultados poderem ser disseminados pela organização depois. Então, o Pensa foi criado numa estrutura centralizada ligada à Casa Civil. A gente foi fazer entrevistas, né, com base nesses fatores. Entrevistamos ali 9 pessoas no caso do Pensa, funcionários, clientes internos do Pensa e gente da Casa Civil. Olhou o material deles também, disponibilizado para conseguir ter acesso a isso. O que a gente encontrou? Dentro do alinhamento estratégico, hiperalinhado, no momento que a prefeitura estava passando a se gerir por indicadores. Então, qualquer análise que fosse feita com base em indicadores e mostrasse claramente como é que estava um desempenho econômico de uma cidade, por exemplo, por áreas geográficas, extremamente alinhado com o que se desejava ter. Teve um problema de comunicação do objetivo do órgão, né? A gente encontrou várias versões diferentes para o objetivo do que o Pensa fazia dentre os entrevistados e uma certa confusão do que era o Pensa, o que era papel do Pensa e o que era papel do Instituto Pereira Passos. O objetivo do órgão está estabelecido dentro do decreto,
Mas quando a gente fala dessa confusão de objetivos, talvez ela seja uma confusão natural, pensando que você está criando um órgão experimental, né? Você criou um laboratório que está dizendo a que veio, com muita liberdade para identificar que tipo de análise seria relevante para a prefeitura. Envolvimento da alta gestão. Essencial num setor público, num setor onde você tem uma questão política muito forte por detrás, onde você vai fazer um determinado tipo de análise, mas se você não fizer com que o secretário entenda a importância daquela sua análise, nada vai ser implementado. Como vocês falam, você mesmo já colocou, a implementação não é nossa, né? Você entrega, mas você tem que contar com esse envolvimento para que as coisas aconteçam. Compatibilidade com os processos, na verdade, eles não interferem no processo organizacional, mas eles entregam uma análise para que os órgãos, de fato, mudem as suas práticas a partir dessas análises. Uma cultura extremamente aberta para a experimentação, para a exploração de ideias, que é uma das coisas mais legais do Big Data, né, de você olhar e falar que tipo de cruzamento eu consigo tirar daqui. Então, até na definição de um escopo inicial de projeto, por que dizem que é importante você trabalhar com a metodologia ágil ou algo próximo disso? Para você não ter um escopo muito bem delimitado, porque tanta coisa boa pode surgir dali, daqueles primeiros cruzamentos, que você chega a coisas mais interessantes do que você podia prever no início. Integração dos silos de dados, que é um ponto que chama bastante atenção em todos os casos. Você consegue diminuir os silos de dados dentro da organização à medida que as pessoas passam a confiar umas nas outras. E a gente só confia naquilo que a gente conhece. Então, à medida que esses órgãos, que essas ferramentas analíticas são apresentadas e os resultados se tornam claros, isso fica muito evidente e as pessoas passam a querer compartilhar os seus dados porque elas entendem que elas vão conseguir resgatar valor de dentro daquilo. Um dos casos que a gente começou a tentar fazer pela cátedra, mas por uma questão de mudanças na estrutura da organização não foi possível a gente desenvolver, foi o caso da TIM, de implementação de Big Data dentro da TIM. E como é que surge a implementação de Big Data na TIM? Numa questão regulatória, onde uma solução foi desenvolvida que teve uma economia de custos muito grande. Essa economia de custos gera o quê? Ciúme nas outras áreas, né? Uma questão de implementação onde você olha e fala, poxa, fulano lá teve acesso a essa tecnologia de Big Data e se mostrou um resultado fantástico. O ciúme é um grande motivador do ser humano, né? O ciúme, a inveja, aquela coisa de eu quero isso para mim também. Então, essas implementações passam por essas questões, né? De você perceber valor em alguma coisa e passar a querer para você também. Então, você passa a querer compartilhar dados quando você entende que compartilhar dados é importante, que você vai ter melhores resultados. A criação de uma cultura voltada para dados, que acontece historicamente. Se você for olhar parte da literatura, da pouca literatura de Big Data que existe, você vai encontrar modelos de maturidade de adoção de analytics dentro das organizações. E é claro que você não redefine seu modelo de negócio do dia para a noite, mas você cria uma orientação para dados que acontece de uma forma histórica dentro da organização, paulatina, né? Então, isso na prefeitura vem desde a criação do Instituto Pereira Passos, ao estabelecimento do Centro de Operações do Rio, que gera uma quantidade enorme de dados, até ao desenvolvimento do Pensa. No Talent Gap, teve dificuldade de encontrar, de reter talentos, teve um certo turnover. Se eu estiver errada, você me corrige, tá? Ou se você enxergar de uma forma diferente. Teve um certo turnover dentro da equipe inicial. Por quê? Porque um cara desse é uma joia dentro do mercado, né? E o nome dele sai na imprensa, né, com tudo que ele está fazendo de bom e os resultados dos projetos. Então, é lógico que essas pessoas são assediadas. Teve a questão do investimento formal em educação, de mandar o pessoal para fazer cursos, de tentar contratar já dentro das universidades e da formação interior de talentos, né, deles estudarem por conta própria e aprenderem muito uns com os outros, e uma equipe com habilidade altamente complementar. Em relação à implementação, teve o líder, né, que é o Pablo, que é o chefe do Pensa, que tocou o projeto, usuários que se tornaram usuários parceiros dentro dessas áreas clientes,
E a questão da comunicação muito forte, né? Porque é um mecanismo de você minimizar, de você ir lá na Secretaria de Transportes e mostrar que você não está querendo ensinar o padre a rezar a missa, mas que você está, na verdade, apresentando um outro olhar para ele e ele ir ganhando confiança no que você está fazendo. A gestão da expectativa, que é algo que a gente tinha uma expectativa de nossa parte que fosse confirmada, que você tivesse muito preocupado, a princípio, de mostrar para o teu cliente o que dá para fazer, na verdade, a gente entende que isso deu lugar para uma coisa um pouco diferente, que é uma cultura de experimentação. Você não está preocupado em mostrar para o teu cliente as limitações do Big Data para que ele não tenha expectativas altas demais, mas você está preocupado em fazer cruzamentos diferentes, em mostrar insights para aquela pessoa, em cruzar, em experimentar o que você pode fazer com os dados. Então, foi parcialmente confirmada, vamos dizer assim, que teve uma roupagem nova dentro desse cenário. Os métodos de gestão dos projetos realmente se mostraram, em todos os casos, muito orientados para a metodologia ágil, para projetos que você define a longo prazo esse escopo e revê ele continuamente. E a questão da mensuração dos resultados, uma mensuração mais qualitativa, porque o que a literatura diz é que você tem que estabelecer metas para o teu projeto que possam ser avaliadas futuramente para você ver se o seu projeto de Big Data teve sucesso e daí você reinvestir em Big Data e dar mais valor para essa área. Como é que você vai fazer isso se você está querendo gerar uma experimentação? Então, os resultados, e está trabalhando com metodologia ágil que você não sabe exatamente qual é o escopo, de onde você vai chegar com aquilo. Então, essa questão de mensuração de resultados é muito mais voltada para os resultados do projeto, às vezes de uma forma mais qualitativa mesmo. A questão da privacidade aí também foi um outro ponto dentro do Pensa que deu muita satisfação da gente ver, porque o Pablo, que é o líder do projeto, até por ter uma formação na área de direito, tem isso muito claro, né, de você buscar a anonimização dos dados, de você, mesmo sabendo que essa total anonimização, às vezes, ela é impossível e ela poderia voltar a ser recuperada, mas você tem muito cuidado com isso. E o que foi colocado é, olha, nós somos um órgão público que está dentro de um cenário de prefeitura lidando com isso de uma forma inovadora, pioneira, então a gente tem que gerar uma política pública de conscientização disso, de mostrar que o que a gente está desenvolvendo está sendo desenvolvido dentro de preceitos éticos que são importantes. Nós temos que fomentar também um tipo de análise de Big Data voltado para essa questão ética, por questão do respeito da privacidade das pessoas. Então, anonimiza os dados, não identifica cidadão, trata comportamento e não trata pessoas, o básico que você faz para esse respeito. E aí, por fim, alguns fatores emergentes apareceram, coisas que não estavam na literatura, que a gente não foi lá e confirmou, desconfirmou, mas que surgiu à medida que a gente foi olhando para os casos. O primeiro é essa questão da configuração na estrutura organizacional. Porque existe uma grande dúvida de onde você cria isso. Você cria dentro da área de TI pura, você cria dentro da área de negócios, aonde o Big Data deve estar dentro da instituição. O que a gente viu é que isso está sendo criado ainda de uma forma centralizada e, no meu entender, por conta de um modelo de maturidade, né? Por conta de um estágio de maturidade que, poxa, você acabou de criar esse negócio. No caso do Pensa, a gente viu várias áreas falando que, olha, eu também queria ter um Pensa para mim. Mas, para ele perceber que ele tem que ter um Pensa para ele teve que primeiro ver o resultado de uma área que foi lá e mostrou para ele que havia aquela possibilidade. Então, eles já estão num estágio mais avançado das áreas querendo ter esse tipo de serviço também, né? E é claro que essa conexão com a Casa Civil, com uma ligação direta com o prefeito, gera resultados políticos rápidos, né? Porque você sabe que é uma demanda do prefeito aquilo, então o atendimento é mais imediato. A questão de infraestrutura, você vê que ainda existe muito problema de armazenamento, de capacidade de processamento, de velocidade. Isso ainda é um problema. Por mais que a gente fale que, olha, está muito barato armazenar, mas, cara, é muito dado. E o que a gente fala que é Big Data hoje, daqui a 5 anos, provavelmente a gente vai rir e vai dizer, isso é small data, né? Isso não tem nada de big, porque eu estou armazenando cada vez mais coisa. E como é que eu processo esse negócio? Então, você tem uma instituição como, por exemplo, o Magazine Luiza, que, às vezes, não usa parte dos dados ou descarta parte dos dados para que o modelo possa ser rodado dentro de
tempo de processamento que gere informação gerencial relevante, porque a relevância da informação tem a ver com o momento que ela chega também, não adianta chegar depois do tempo certo, né? Então, que de fato isso ainda é um problema. E a outra questão é a questão do próprio dado, né? Dentro da área de TI, a gente tem aquela máxima antiga do garbage in, garbage out, que ainda continua valendo, né? É claro que, para ter análise de qualidades, eu tenho que ter dados de qualidade. E é muito legal porque o que a gente vê em boa parte desses casos é que a criação de uma iniciativa de Big Data passa pela noção de que, cara, eu tenho dados abertos aqui, eu tenho dados que são relevantes e que eu não estou olhando, né? O prefeito, quando percebe isso, cria o Pensa, ele sabe que os dados estão todos espalhados pelas diferentes secretarias e que ninguém está olhando para aquilo. Guarda Municipal, a gente, quando for apresentar o caso deles, vai olhar detalhadamente a estrutura de criação desses dados, o histórico desse processo, porque foi feito de uma forma brilhante, te mostra que só foi possível você fazer quando você tinha um pool de dados muito interessante. Então, essa questão da qualidade dos dados que você tem realmente é um fator que emergiu nessa literatura de Big Data. Aí a gente gera uma série de proposições, que eu não vou ficar lendo para vocês aqui, porque isso é academicês, mas, basicamente, são proposições que a gente define como uma pesquisa exploratória, que você, é óbvio, que não pode olhar um caso de uma iniciativa específica e dizer que, olha, para implantar Big Data eu tenho que ter dados de qualidade, mas eu tenho um indício de que isso acontece. Então, numa pesquisa futura, isso merece ser comprovado. É só um cuidado de rigor científico. E aí eu tenho todos os fatores lá que eu verifiquei, que foi possível confirmar, a questão do monitoramento e avaliação dos resultados e da gestão de expectativas não necessariamente confirmadas, e os fatores aqui em vermelho que emergiram nessa análise. Então, demos o nosso primeiro passo de caso de implantação de Big Data no Brasil, com primeiros resultados gerenciais disso.